Olá, meus amados irmãos, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Eis aqui minha esposa. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Mais uma quinta-feira, na graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a qual tem nos dado força e poder para caminhar com Ele. Não é pela minha força, não é pela tua força, mas sim pela graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo dizia, né? Porque ele mesmo, dito as tribulações, as perseguições, as lutas, ele mesmo disse que orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne, ou seja, o mensageiro de Satanás que vinha os bofetear. E o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nas minhas palavras, o poder de Deus, ele só vai aperfeiçoar na minha e na sua fraqueza. Boa noite, meu amado irmão Romualdo de família. Graça e paz a vocês. Tudo em paz contigo? Obrigado. Abra aí a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Aleluia. Vamos meditar um pouquinho no nosso dever cristão. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para nossas vidas, concernente o nosso dever. O que será esse dever nosso de cada dia? Deus dos tempos antigos, ele já dizia ao povo do deserto, né? Que eles tivessem o dever, primeiro de obedecê-lo, né? E depois cumprir as suas ordenanças. E isso transcende aos dias de hoje, né? Então nós temos deveres como cristão a cada dia. E vamos saber o que isso pode nos ajudar através da palavra do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. O primeiro dever que nós temos que ter é o dever de abandonar as coisas de menino. Quantos de nós, né? Cristãos, cheios da graça, dotados do Espírito Santo, ainda vivemos, né? Os primeiros rudimentos, aquilo que aprendemos no começo da caminhada. E muitos de nós não deixamos isso para trás. Não queremos avançar no entendimento. E aí Paulo vai chamar que são coisas de menino. O verso 11 da carta, a primeira carta aos Coríntios diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Até o apóstolo Paulo, né? Ele também tinha isso na sua vida. E nós não somos diferentes. Temos que abandonar a nossa meninice, as coisas de menino, e entrar numa esfera de hombridade com o Senhor Jesus. Porque nós sabemos que a vinda dele está próxima. Nós precisamos estar alerta, estar atento. Pedro já nos dizia, né? Sede sóbrio e vigilante, né? Ser sóbrio não está dizendo que nós devemos
fazemos uso do álcool, mas sobra no entendimento, né? E muitos de nós estamos com as nossas mentes entorpecidas, não pelo vinho, propriamente dito, mas por as coisas deste mundo. É necessário nós deixarmos esse rudimento e entrar no relacionamento firme com o Senhor. Ele vai dizer, né, no verso 12, porque agora vemos por espelho, em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aleluia. Vai chegar o dia, meu irmão, minha irmã, que nós o conheceremos assim como Ele é. Assim como Ele nos conhece, na profundidade da sua presciência, na profundidade do seu poder, Ele nos conhece. E assim um dia também nós conheceremos, né? Verso 13, agora pois permanecem a fé e a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior desta é a caridade ou o amor. Ou seja, além de deixar as coisas de menino, precisamos entrar numa esfera espiritual mais profunda com Cristo, esperando a sua vinda, sendo sóbrios, buscando, né? Tendo a esperança. Qual é a nossa esperança? A esperança é Cristo. E por que Ele é a nossa esperança? Porque Ele ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, querido, nós estávamos perdidos. Mas o mesmo Deus que ressuscitou dentre os mortos, é Ele que vai nos ressuscitar. Se estivermos descendo a sepultura até aquele grande dia. Por isso, deixamos as coisas de menino. Qual outro dever que nós temos? Hoje é uma palavra mais didática, uma palavra mais de aprendizado, ensinamento. Qual outro dever que nós podemos cultivar no nosso dia a dia? É cultivar o entendimento. Porque muitos de nós lemos a Escritura, meditamos, até pregamos. Nós precisamos cultivar esse entendimento de saber o que é para a igreja hoje, né? De como entrar nessa esfera de ministrar uma palavra que foi escrita há quase 2000 anos atrás, mas que é viva e eficaz para o dia de hoje. Temos que ter esse entendimento. Dá uma lida comigo aí, nessa mesma carta, no capítulo 14, o próximo capítulo, o verso 20. Que ele vai dizer: irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sedes menino na malícia, e adultos no entendimento. Não sejais menino no entendimento. Vocês que têm filho pequeno, né? Como o nosso amigo Romualdo, tem aí a Evelyn Nicole, né? Qual é o entendimento que ela tem? Ela nem sabe ainda que ela existe, né? Ela está caminhando, está começando a processar o ambiente a qual ela vive, assim como a minha neta Mariana também, da mesma forma. Ela chega aqui em casa, ela começa a mexer em tudo, se descobrindo, né? Então não sejamos meninos no entendimento, mas na malícia. O que ele quer dizer com isso? Ser menino na malícia. É uma mentalidade saudável, uma mentalidade firme, uma mentalidade inocente, que não vê maldade, né? Em algumas atitudes, porque nós somos peritos, né? Em olhar para o nosso irmão e já fazer um mapa do que ele é. E não podemos ser assim, né?
mas sede meninos na malícia. Ou seja, que malícia tem uma criança? Nenhuma. E é assim que Ele quer que nós sejamos, sem malícia. E adultos no entendimento. Por isso, cultivar o entendimento. Então, nessa noite, que eu e você possamos aprender, né, a conservar o nosso entendimento. É através do entendimento do mundo espiritual que nós possamos andar nesse mundo de trevas. Nossa irmã Dora deu um joinha, muito obrigado, querida, Deus abençoe sua vida. Ou seja, entrou ao vivo agora, aleluia, louvado seja Deus. Como é que está aí o bairro de Santana? Sua nova morada, tudo bem? Manda um abraço para Ana Cláudia, louvado seja Deus. Então, queridos, nós precisamos ter isso em mente. O mundo espiritual, a minha netinha já começou a aparecer aí, ó. Boa noite, eu chamo ela de Tica. Já está assistindo também, glória a Deus. Minha nora, Andressa, louvado seja o santo nome, Jesus, por essas vidas que entram nessa live para ouvir um pouco da palavra de Deus. Então, queridos, temos que ter esse entendimento do mundo espiritual. E com esse entendimento do mundo espiritual, eu posso andar nesse mundo tenebroso, mundo de trevas. Porque segundo ele fala em Efésios, a Bíblia diz que ele nos transportou, né, do reino, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho da sua luz. Mas esse transportar, ele é espiritual. Nós ainda estamos vivendo nessa terra, vivendo nesse mundo tenebroso, vivendo ao meio ao pecado. Mas se nós formos adultos no entendimento, vamos passar a andar em meio às trevas. Mas, como diz o salmista, com a palavra no coração para não pecar, porque a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, diz a palavra de Deus. Então que esta palavra venha estar no nosso entendimento a cada dia. Louvado seja Deus. Fico feliz de saber que vocês estão bem, Dora. Glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, cultivar o entendimento, isso é algo maravilhoso. Eu, quando um pouco mais jovem, antes de conhecer a Cristo, pensava que entendia tudo, pensava que sabia de tudo. Mas depois que conheci o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu filho Alan, também está aí, glória a Deus. Ou seja, eu vi que eu não sei nada. Quando eu conheci Jesus Cristo, através da graça de Deus, eu pude entender que eu não sei nada. Eu continuo sendo uma criança diante de Deus, que muitas das vezes preciso do colo do Pai. E assim somos nós, queridos. E qual é o nosso dever, Pai? Também é participar das verdades mais profundas de Deus. Muitos de nós não queremos entrar na profundidade, né, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. Porque muitos têm aquele versículo em mente, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. E por isso não mergulha na palavra de Deus. Mas Hebreus, no capítulo 5, se você for rápido de endereço, como eu aprendi com o pastor aí, se você for rápido de endereço, Hebreus capítulo 5, o verso 14, né? Ele vai dizer assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais
em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Oh, palavra maravilhosa, né, querido? Mas o mantimento sólido, em algumas traduções está o alimento sólido, né? É para os perfeitos. Esse perfeito aqui, querido, não é porque já somos perfeitos. Não, esse perfeito aqui é como ser humano, adulto, consciente, né? É para os conscientes, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E aqui tem algo maravilhoso para nossas vidas, querido. Discernir tanto o bem como o mal. Será que Paulo está nos ensinando que eu preciso conhecer o mal também? Queridos, o mal faz parte da nossa vida. O mal foi internalizado lá no Éden. Porque ela internalizou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Está em mim, está em você, tanto o bem como o mal. Olha para as manchetes dos jornais, apesar que agora é só coronavírus, né? Mas olha para as manchetes dos jornais, assassinatos, estupros, pessoas são incendiadas vivas, chamado micro-ondas, né? Que é a lei do tráfico. São pessoas cruéis. E como imaginar, como processar tudo isso? Olhar para um ser humano como eu e você, que é capaz de matar, que é capaz de estrupar, que é capaz de destruir o próximo. Porque o mal está dentro dele. E ele deu mais vazão a este mal. E dando vazão a este mal, o nosso inimigo das nossas almas sopra no ouvido, no entendimento e faz com que essa pessoa pratique tanta crueldade. Mas nós não somos diferentes deles. Porque o mal também está dentro de mim e também está dentro de você. A diferença é que eu e você temos que alimentar mais o bem que há em nós. Por isso, meu querido irmão, é difícil olhar para a igreja dos dias de hoje e ver os irmãos que não se conversam, irmãos que não se falam, irmãos que não cumprimentam um ao outro. Por quê? O que está alimentando dentro dele? Yolanda, glória a Deus, louvado seja o teu nome, acertou hoje, querida? Aleluia! Hoje ela está aí, firme e forte, Deus abençoe sua vida, louvado seja Deus. Ou seja, cabe a mim e a você alimentar. E alimentar o quê? O bem, querido. Que o fruto do bem e do mal foi internalizado. E como esse vírus do corona passa de um para o outro, assim passou o vírus, tanto do bem como do mal, para nossas vidas. E é preciso eu e você sabermos o que alimentar. Porque aquele que nos chamou, ele é fiel e justo. E quando ele vir na sua glória, que não nos pegue praticando a maldade, mas sim o bem. Cultivar o entendimento, participar das verdades mais profundas. Queridos,
Vamos mergulhar na palavra de Deus. Vamos aprender os conceitos. Aprender a ser obediente. Lembra lá do deserto? Também era um dever deles pegar o maná que descia do céu todo dia. Durante 6 dias, durante 5 dias, eles pegavam só a porção que eles iam alimentar-se. Mas no 6º dia, eles poderiam pegar 2 porções, ou a mais que seja, para o sábado, para o dia seguinte. E aqueles que não obedeceram, mesmo nos dias da semana, colhia a mais do que poderia comer, apodrecia o maná. Desobediência, querido, gera podridão em nossas vidas. Aleluia. Eu preciso obedecer o meu Senhor, para que o meu interior exale não a podridão da desobediência, mas exale o bom perfume de Cristo. Para que aonde eu e você chegar, querido, nós contagiamos as pessoas. Nós não podemos ser aquelas pessoas que chegam no ambiente, as pessoas vão saindo de fininho. Isso me fez lembrar algum momento do meu passado, quando vivia como ébrio. Nós tínhamos essa brincadeira dentro dos botequins da vida. Estava reunido lá 3, 4, 5 colegas no balcão. Quando um na porta olhava, lá vem fulano de tal. Nós fazíamos o seguinte, olha, quando ele chegar, todo mundo sai fora. A pessoa ficava sem saber o que fazer, ficava desnorteada. Era uma brincadeira, sim. Mas hoje, muitas das vezes, nós exalamos podridão. As pessoas não querem estar perto de nós. Mas se nós obedecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, obedecemos a Tua palavra, praticarmos a Tua palavra, amar o nosso próximo, em nós será exalado o bom perfume de Cristo. E aonde eu e você entrar, as pessoas vão se alegrar, querido. Ainda que seja um lugar de trevas, eu e você somos luz. E a luz, como diz a palavra de Deus, não pode ser posta debaixo da mesa. Não pode viver escondida. Como que um crente pode viver escondido, querido? Ele é luzeiro. Ele tem que ser posto no alto, no velador, para clarear, iluminar toda a casa. Aleluia. Mas também tem outro dever meu e seu, querido. É vencer a tentação. Aleluia. Se você for rápido de endereço, abre lá em Gênesis, capítulo 4, se me fala a memória. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque nós sabemos, aliás, capítulo 3, quando há o assassinato, né? Ele vai dizer que o pecado jaz à porta, mas cabe a mim a dominá-lo. É capítulo 4 mesmo, querido. Capítulo 4, a partir... é o verso 7. Vou ler o verso 6 também. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É, querido, a tentação cabe a mim dominar. Aleluia. Cabe a mim. O que aconteceu aqui?
Aconteceu foi que os 12 irmãos vieram trazer oferendas para o Deus Todo-Poderoso. Mas o engraçado, querido, é que Abel trouxe, verso 4, Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou seja, Deus primeiro olhou o ser humano, olhou para Abel primeiro e fez uma análise do interior do coração de Abel e se agradou dele, depois da sua oferta. É diferente, querido. Hoje nós queremos agradar a Deus com a nossa oferta, com o nosso dízimo. Não, amados. Deus faz uma leitura do meu e do seu interior primeiro. Aleluia. E o que aconteceu com Caim? Caim levou, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Por quê? Caim levou dos frutos da terra. Querido, aonde você vê no Velho Testamento, na lei, oferta de frutas, de legumes? Não, Deus não aceita. Deus só aceita animais como sacrifício, como oferta de holocausto. Mas quem foi que ensinou Abel essa coisa de trazer do primogênito das ovelhas? Não tinha Bíblia ainda. Por isso que Deus leu o interior dele. Eu posso conjecturar com a palavra de Deus, que eu posso. Se Caim tivesse ido até o seu irmão dizendo assim: olha, já que você vai sacrificar uma ovelha, né, vamos trocar. Me arruma um animal também, de um dos seus primogênitos, para que eu também leve um sacrifício adorável, agradável ao Senhor. Não, ele usou a sua própria força, a sua própria inteligência. O que eu tenho eu vou dar. Não, nem tudo que eu tenho o Senhor vai se agradar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o meu culto, o seu culto, seja um culto racional. Ou seja, um culto de alma, de corpo e espírito. Quantos de nós, querido, vamos para os cultos, mas a nossa mente está longe? E hoje, com a área da tecnologia, muitos estão no culto tirando foto, fazendo selfie, mandando mensagem dentro do culto, querido. Eu já fui obreiro, eu sei como é que é. Você acha que essa pessoa, que esse cristão, está prestando um culto racional a Deus? E Deus não aceita, Deus abomina. Aleluia. Ainda o verso 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? É uma pergunta que Deus faz a Caim. Se bem fizeres. O que eu aprendo com isso, querido? A palavra de Deus é maravilhosa. Ponto por ponto você vai se movendo na palavra e ela vai falando contigo. Aleluia. Se fizeres bem, ou se bem fizeres. Ou seja, meu querido irmão, tudo o que formos fazer, seja em obras, seja ela em espiritualidade, seja ela em adoração, temos que fazer bem. Por isso o salmista Davi já dizia: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Eu já falei e vou repetir: guardar o pé não é só reverência, é ficar ali estático. Não. Primeira coisa que eu entendo da palavra guardar é colocar em local seguro. Quando eu entro na casa do meu Deus, eu coloco a minha adoração no local seguro, aonde o inimigo não vai poder soprar, aonde o inimigo não vai poder tirar minha atenção. Eu coloco a minha adoração no local seguro.
Aleluia. Ou, na outra conotação da palavra, aplicar a minha mente naquilo que eu vim fazer. Se eu vim adorar o Senhor, a minha mente está aplicada em adorar. Eu não vou olhar para a direita nem para a esquerda, vou prestar um culto racional. E aí eu fiz bem e eu serei aceito. Aleluia. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, eu já estou pecando. Por quê? Se eu vou cultuar o meu Deus, se eu vou trazer essa mensagem para vocês de qualquer maneira, só porque eu estou longe de vocês, eu não estou fazendo bem. E se eu não estou fazendo bem, eu estou em pecado. Aleluia. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Seja sóbrio, seja firme e constante, diga não ao pecado, diga não à concupiscência dos olhos, diga não, querido. Ainda que ele sopre, ele me conhece, querido, o inimigo me conhece, desde o meu nascimento. E com certeza, eu passei por uma enfermidade muito grande quando pequeno, porque eu caí um tombo, eu me machuquei, e segundo os médicos eu estava já indo a óbito, porque demorou o socorro. Eu passei por alguns tempos queixando de dor de barriga, porque eu era criança. E não quis, eu menti para minha mãe que tinha caído. Isso me trouxe dores, criou uma bola de pus dentro do meu organismo. E quando chegou a um ponto que o farmacêutico não poderia mais dar nenhum remédio, ele nos encaminhou para o hospital. E chegando lá, querido, o médico olhou e falou assim: olha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Se operar para tirar a bola de pus, o tumor, ele vai a óbito, porque já está se abrindo o tumor. Queridos, acho que eu tinha uns 7 anos. Será que foi obra do acaso eu cair? Será que o inimigo não sabia que no ano 2020 eu estaria de frente para um celular ministrando a palavra? Que ia incomodar o reino das trevas dele? Mas a mão do Todo-Poderoso me guardou, querido. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim, o que eu passei. E é por isso que eu peço ao Senhor para me ajudar a manter essa hombridade, essa seriedade na palavra, mas também praticá-la. Aleluia. Vencer a tentação, querido. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Aleluia. Primeira carta de João, capítulo 2, no verso 14, ele vai dizer assim, olha: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos ou jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que mundo é esse, querido? É não amar o planeta Terra, a natureza? Esse mundo aqui, querido, essa palavra mundo aqui é o sistema. O sistema que rege os nossos dias, ele é maligno. Olha para a política. Olha para a política. O nosso presidente quer cessar
com a restrição, com o confinamento. E o que o governador faz aqui embaixo? Lança um novo rodízio de dias par e dia ímpar, tira o povo que tem seus veículos, que pode trabalhar de carro sem se contaminar e não podendo contaminar ninguém, e joga tudo dentro do transporte coletivo. Que restrição é essa, querido? Isso é loucura, esse mundo é perdido. O mundo jaz no maligno, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. O sistema está no maligno. Mas Ele, aleluia. Cláudia Santos, glória a Deus. Mas Ele venceu o mundo. E eu e você, se permanecermos firmes, também venceremos o mundo. Aleluia. E para finalizar, querido, eu deixei por último. Qual é o nosso dever? É primeiro, abandonar as coisas de meninos. 1 Coríntios 13, 11. Segundo, cultivar o entendimento. Aleluia. 1 Coríntios 14, 20. Terceiro, participa das verdades mais profundas do Evangelho. É se aprofundar na palavra de Deus. É buscar as coisas que são do alto. É buscar estar sempre ligado ao nosso Deus, nos santificando, nos exortando uns aos outros. Está em Hebreus 5,14. Vencer a tentação, em quarto lugar, que eu disse agora. E para finalizar, busca a estatura de Cristo. Dá uma corridinha lá em Efésios, capítulo 4. Busque a estatura de Cristo. Para isso Deus nos chamou, para sermos filhos, assim como o filho é. Por isso Deus nos tirou desse mundo de pecado. Que o próprio Jesus disse que ninguém vem até Ele, Cristo Jesus, se o Pai não permitir, querido. Olha que coisa maravilhosa. O Pai permitiu que você fosse levado pelo Espírito Santo até Cristo Jesus. Só por isso, querido, Ele é glorificado. Aleluia. Coisa linda. Coisa linda. O Pai achou por bem soprar o vento do Espírito sobre a minha vida, sobre a sua vida, para chegar até Cristo. E no nosso vocabulário, o aceitar. Mas, amados irmãos, que coisa linda. Elizabeth Queiroz, glória a Deus. A minha cunhada, Cátia Cristina, louvado seja Deus por sua vida, querida. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Foi o Pai que nos fez chegar até Cristo. Ele nos aceitou primeiro, nós sendo ainda pecadores, querido. Por isso, busque a estatura de Cristo. É a partir Efésios capítulo 4, verso 13. Né? Mas eu quero ler o verso 11 também, para dar compreensão ao texto. Diz assim a palavra do Senhor. E Ele mesmo, Ele quem? Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito.
a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Louvado seja Deus. Verso de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Há uma necessidade, minha e sua. Há um dever, que é o tema da mensagem, meu e seu, de nos aprofundarmos em tudo que foi dito até agora, em buscar todo o conhecimento da parte de Cristo, para andarmos como Ele andou. Cristo, quando andou aqui na terra, Ele andou como homem, querido, mostrando que é possível eu e você andarmos nessa terra sem nos contaminarmos com o pecado, querido. Basta que eu e você saibamos chegar a esse conhecimento. Basta que eu e você buscamos esse conhecimento. E como buscar esse conhecimento? Enquanto somos novos na fé, Ele deixou os pastores, os doutores, para que, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, ou seja, cada um de nós, quando chegarmos a essa estatura e sermos aperfeiçoados, não podemos cruzar os braços, não podemos ficar, bom, agora eu já sei, estou bem, não, eu preciso o quê? Passar isso à frente. Ou seja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É o que eu faço, o que eu tento fazer, querido. É edificar vossas vidas. E edificando as vossas vidas, eu sou mais edificado, porque eu preciso mergulhar nas Escrituras, eu preciso buscar o entendimento, eu preciso buscar o conhecimento para servir a vocês o verdadeiro alimento. Não um alimento fraudulento, não um alimento contaminado, não um alimento podre, mas um alimento sólido, para que vocês cresçam, para que vocês se desenvolvam, para que vocês possam amanhã ajudar o ministério, a edificar outras pessoas que virão ao seu encontro. Porque se você fizer dessa forma, o próprio Deus vai enviar pessoas até você. Porque acha que eu estou aqui? É porque eu quero? Deus enviou vocês até a minha vida. É a graça dele. Não posso fazer nada. Mas o que eu posso fazer é mergulhar. É trazer para todos vocês o entendimento da palavra. Para que vocês possam crescer em estatura. Mas não se esqueçam. Pratique isso. Para que as pessoas vejam isso em vocês. Para que amanhã você esteja na minha posição. Eu costumo brincar com o nosso irmão Roberto Cassiano. Logo, logo é ele que vai estar no meu lugar. Em nome de Jesus. Ensinando os novos convertidos.
Porque aí embaixo vai ser um celeiro, querido. Cristo, através do teu Santo Espírito, está trabalhando na vossa fé, na vossa integridade, no vosso caráter, para que vocês aí do Biacica, que é o nosso ponto de estudo, para que vocês sejam esses edificadores do ministério, para que vocês sejam pessoas a qual possam ser chamadas, homens e mulheres, jovens de Deus, querido. Por isso, não se intimide com a palavra. Mergulhe, busque, mas seja obediente. Não faça como o povo do deserto, pegar porção dobrada do maná no meio da semana. Amém, meus amados irmãos? Mais uma vez, abandonar as coisas de meninos, cultivar o entendimento, participa das verdades mais profundas ou participar, vencer a tentação e por fim buscar a estatura de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tiraram esse tempo, né, para estar conosco aí. Eu fico lisonjeado. Creio que Deus é o mais glorificado com tudo isso, porque é Ele, tudo é para Ele. Muito obrigado, meu amado irmão Romualdi, nossa irmã Dora, nossa querida nora Andressa, Deus abençoe sua vida, né? O meu filho Alan, louvado seja Deus, a Yolanda, Deus abençoe a vida de vocês, a Elizabeth Queiroz, nossa irmã Beth, glória a Deus por sua vida, a Cláudia Santos, todos vocês que assistiram, e para vocês, amados irmãos, que verão posteriormente esse vídeo no grupo, fique firme com o Senhor. A Cátia, Cristina, minha cunhada, Deus abençoe sua vida, né? A minha cunhada Regiane entrou e saiu um pouquinho, sobre a vida dela também, em nome de Jesus. Tá bem, meus amados irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês. E até a próxima live, querendo Ele. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, damos graça por este momento na Tua presença, Pai. Tome em Tuas mãos a vida de cada um desses meus irmãos, Pai, que assistiram, que ficaram comigo, e os que vão assistir futuramente, Pai. Tome eles em Tuas mãos. Dai graça. Abra o entendimento de cada um deles. Que Teu Espírito Santo possa convencê-los. Aqueles que não Te conhecem, Pai, que possam, Papai amado Santo, ser tocados por Ti. Aqueles que porventura se afastaram do caminho, Pai, chame-os de volta. Em nome de Jesus, Pai, eu despeço o Teu povo em paz e abençoo o Teu povo, Pai, com toda sorte de bênção no nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos onde você está. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as duas consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado irmão. Louvado seja Deus. Não,